Bom, então, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e com a presença da professora Ilma Rodrigues de Souza Fausto. A professora Ilma é professora de dedicação exclusiva do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, né, do campus de Paraná, e coordena ensino à distância no campus de Paraná também. É doutoranda nossa aqui da Universidade Federal Fluminense, do programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias e Inclusão, analista de sistemas, pós-graduada em metodologia de ensino superior, pós-graduada em psicopedagogia clínica, em supervisão, orientação e gestão escolar e em gestão de segurança do trabalho, e também em pedagogia empresarial. E, além disso, ela é membro do Observatório Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica. Então, para a gente é uma satisfação estar aqui com a professora Ilma e que vem apresentar um mini curso que é extremamente relevante e que não à toa a gente está dando início às atividades relacionadas à tecnologia assistiva do Programa de Educação Tutorial em Engenharia Mecânica com o mini curso dela. Esse mini curso ele vai tratar sobre produção de apresentações acadêmicas com acessibilidade, e eu acho que se a gente começa logo, né, a aprender e se ajustar, né, a fazer apresentações acessíveis, né, torna-se uma ação de inclusão extremamente relevante. Professora, esteja à vontade, agradeço novamente, né, a sua presença, peço a todos para deixarem microfone e tela fechados enquanto a professora apresenta. Ao final, eu vou interromper a gravação e aí vocês fiquem à vontade para as perguntas e dúvidas. Ok? Muito obrigada. Obrigada, professora Fabiana Leta. É uma honra estar aqui com vocês, né, de Rondônia, né, para a UF. Então, a gente vai trabalhar hoje a produção de apresentações acadêmicas com acessibilidade. Por quê? Porque nós temos que produzir documentos para todos. Então, quando você produz o seu PowerPoint, ou você vai produzir algum documento em Word e você não deixa ele acessível, como a gente vai ver nesse mini curso, a gente proíbe ou não permite, né? A gente cria uma barreira para o nosso aluno com deficiência conseguir ter acesso ao mesmo conteúdo que você. Então, como nós estamos produzindo e hoje nossa produção está indo para a rede, né? É importante para a gente fazer essa produção. E essa produção, né, esses documentos com acessibilidade, eles surgiram onde? Eles surgiram lá no design universal, né? Quando você fala do design universal, do desenho universal, como queiram, ele diz que até o conteúdo web, né, inclusive o conteúdo web, tem que estar acessível. E o conteúdo web não é só uma página na internet, né? É também a página, mas também são os PDFs que a gente vincula dentro da rede. Então, a gente veio para provocar com o curso, ano passado, a gente começou com esse curso, para provocar os profissionais da educação. E, de repente, a gente, discutindo essa provocação, a professora Fabiana Leta teve uma ideação. Ela falou, mas não é só os professores que estão produzindo conteúdo para a internet. Os alunos também estão produzindo. Vocês produzem aí os trabalhos de vocês e os seus colegas, às vezes ele tem uma dislexia, tem TDAH, o seu colega tem problema de visão, baixa visão, ou visão subnormal, seu colega tem algum tipo de deficiência que você não conhece, ou que você não sabe que ele tem. E aí você produz o documento e ele não consegue ter acesso a esse documento. Aí, diante disso, a gente entendeu que era necessário ministrar esse mini curso para vocês, porque tornar o texto legível e acessível é incluir digitalmente a todos. Essa é a proposta. Então, esse curso está vinculado ao programa da PET-MEC, que a professora acabou de falar, a gente colocou ele dentro desse arcabouço maior para que a gente possa dar continuidade nessa fala. E aí a gente percebe que Sasaki, ele já falava das questões atitudinais. Aí você me pergunta, Ilma, mas e se eu não fizer esses slides com acessibilidade, o que vai acontecer? Provavelmente nada, né? Não vai acontecer nada. Porque Sasaki ele fala nos textos dele que é uma questão a acessibilidade é uma questão atitudinal. Ela depende de você e unicamente de você. Então, se você deseja produzir documentos para que todos acessem, você começa a produzir slides com acessibilidade. Se não, você vai continuar do jeito que você sempre estava. E isso é importante a gente relatar. E a gente percebe um fator bastante importante também, e que vocês vão reparar isso, porque eu vou colocar uma prática, teoria e prática nesse curso,
Um fator bastante importante é as pessoas utilizam fontes, letras serifadas. O que é uma letra serifada? O Times New Roman, ou TNR, Correio New, Comic Sans, são fontes que o leitor de tela não consegue ler. Então, quando você faz o seu trabalho de conclusão de curso, ou você faz um artigo para sua professora e você coloca Times New Roman, o leitor de tela de uma pessoa cega ou de uma pessoa com dislexia não consegue fazer essa leitura. Então, você impede uma pessoa de ler o seu artigo. E aí, se você coloca nos seus slides Comic Sans, o leitor de tela não vai ler os seus slides. Isso chama-se letras serifadas ou fontes serifadas. E é muito fácil você trabalhar, porque na 14724, que é a ABNT, ela diz que você tem duas opções de fonte para você produzir documentos, né? Ela diz que para você produzir esses documentos, você pode usar tanto a Times quanto a Arial. Se ela permite as duas, e nós entendemos que a Arial é uma fonte não serifada, ou seja, a Arial, o leitor de tela consegue ler, por que a gente não pode usar a Arial? Já que a 14724 diz que podemos. Então, a gente percebe que esse tipo de fonte não promove essa legibilidade, como eu falei para vocês, e elas só aumenta a barreira da pessoa com deficiência, ela fica sem acesso mesmo. E aí a gente percebe um monte de coisa que vem junto com essa informação. Eu vou mostrar para vocês, eu abri um slide porque eu fiquei de navegar entre a teoria e a prática com vocês, porque é um mini curso. Então, muito bem, eu tenho um slide aqui, ó, em branco. Tá vendo? Nesse slide em branco, eu vou ter que colocar um título no meu slide, né? Então, eu vou colocar o título, eu vou colocar tecnologia assistiva. Quando eu coloco tecnologia assistiva, o que eu tenho que me ater? Eu posso colocar calibre? Posso, mas eu vou usar Tarroma, tá? Eu vou usar Tarroma. Eu posso determinar a fonte aqui? Posso determinar a fonte aqui. Eu posso colocar a fonte 32 para título? Posso, mas ela está 44, está no tamanho bom. Isso é uma questão visual. É como a gente diz em informática, é perfumaria, né? Então, a gente entende que tecnologia assistiva está no tamanho bom e aqui seria o subtítulo. Então, eu poderia colocar desenvolvimento de aplicativos para tecnologia assistiva. Então, eu posso colocar desenvolvimento de aplicativos como um subtítulo. Porém, quando eu vou trabalhar slide, eu tenho que deixar meu slide preparado para que todas as fontes, toda a leitura que seja feita dentro dele, esteja de acordo com a acessibilidade. O que eu vou fazer, então? Eu vou lá no meu item, então eu tenho meu item chamado aqui, exibição. Tá vendo a minha abinha? Exibição aqui. Dentro da minha aba exibição, eu clico em slide mestre. Lá em slide mestre, e o mestre manda, né? Lá no slide mestre, ele sempre vai abrir no segundo slide. Então, eu chego e clico no primeiro. Por quê? Porque é o primeiro que vai mandar, né? O primeiro, vocês podem perceber, ele mostra o hiperlink nos demais documentos, tá vendo? E eu chego aqui e faço os ajustes que eu preciso. Por exemplo, eu nunca clico aqui dentro, eu nunca seleciono o título aqui, eu nunca faço essa seleção. Eu clico na linha pontilhada, ela se torna contínua. Clicando na linha contínua, eu determino que a minha letra vai ser Tarroma. Eu determino que a minha fonte é 32, porque aqui é texto, né? Título e texto. Então, eu determino que a minha fonte vai ser 32. Eu posso determinar ainda que vai ser negrito. Então, se eu determinar negrito para o meu título, precisa? Não, não precisa. É acessível negrito? Também não é acessível. Então, se não precisa e não é acessível, a não ser que haja uma necessidade sua por critério de destacar alguma coisa, mas se não há necessidade, você pode deixar maiúsculo e minúsculo, e você pode deixar o seu título em Tarroma e coloca um alinhamento à esquerda. Por que o alinhamento à esquerda? Porque a pessoa com deficiência, quando o leitor de tela vai passar, ele precisa do alinhamento à esquerda. Então, é importante que você já deixe o seu slide mestre preparado para isso. Esse slide mestre ele também serve quando você baixa uma apresentação do seu colega. Você baixou uma apresentação na internet, que não é pecado fazer isso. O que é pecado é não referenciar o colega, né? Então, o que você faz? Você baixou esse documento e você quer mudar a fonte, quer mudar tudo. Você não muda slide por slide. Você vem aqui no slide mestre e muda o primeiro só, e os demais têm que mudar. O que acontece quando os demais não mudam? Quando a pessoa cometeu um erro
quando você comete um erro de formatação. Quando você comete alguns erros que eu vou mostrar aqui para vocês. Aí ele não faz em todos. Mas se o slide estiver bem organizado, a grande maioria deles vai seguir a formatação inicial. E aí eu coloquei aqui, a fonte que tá no título é a mesma que tem que estar no texto. Então, eu vou colocar aqui um Tahoma também. Coloquei um Tahoma, a minha fonte tem que estar no tamanho 28, certo? Minha fonte tem que estar no tamanho 28, o meu alinhamento tem que ser à esquerda também. Então, eu tenho aqui fonte 28, aqui fonte 32. Porque em sala de aula presencial, o aluno que senta lá no final da sala, lá na turma do fundão, ele tem que enxergar o texto quando você passa os slides dentro de um data show. E para que isso aconteça, a fonte exigida é 32 e o texto é 28. É lógico que a gente vê hoje nas aulas síncronas, professores trabalhando com 24, também é permitido trabalhar com 24. Nada abaixo disso, certo? Então, você colocou aqui, você colocou o seu texto aqui. Eu posso mudar meus marcadores, eu posso determinar outros marcadores, que não essas bolinhas, né? Que não é o caso. Desculpa. Não é o caso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou inserir, eu cliquei na aba inserir, eu vou inserir uma caixa de texto aqui. Eu coloco a minha caixa de texto aqui nesse cantinho e vou colocar, e vou dizer para todo mundo que esse texto é meu, que esse slide é meu. Como que eu vou dizer isso para as pessoas? Eu vou vir aqui em símbolo, eu vou colocar, dentro do meu símbolo, eu vou colocar o meu símbolo de copyright, né, o meu Czinho, e vou colocar o meu nome. Eu posso colocar meu nome como professora Ilma Rodrigues, e é meu nome completo. Gente, uma coisa que é muito importante para a acessibilidade. Você não tem professora Ilma R.S. Fausto. Essa professora não existe. O seu nome não é F alguma coisa, ponto alguma coisa, T, ou o seu nome não é o primeiro e o último nome. Ilma Fausto não é meu nome. Eu sou a Ilma Rodrigues de Souza Fausto. Então, é importante para a pessoa que vai ler esse documento conhecer o meu nome completo. Então, se eu colocasse um ponto aqui, o leitor de tela ia falar Ilma R. S. Fausto. Quer dizer, a leitura do meu aluno, ela deixou de ser contínua. A leitura do meu colega que tem deficiência deixou de ser uma leitura tranquila. E aí eu vou clicar na linha pontilhada, como eu falei para vocês, e vou aqui na página inicial e vou colocar aqui uma fonte 10. E vou colocar Tahoma, certo? Deixa eu colocar aqui, só um minutinho, vou determinar Tahoma. E a fonte 10. Eu vou pegar o meu teclado, minha seta, e vou colocar o meu nome aqui na parte inferior dos meus slides, no canto direito. Então, eu deixo o meu slide registrado. Se eu tiver que inserir, por exemplo, uma logomarca da instituição, eu quero colocar uma logomarca. Eu posso colocar a logomarca aqui e todos os slides vão ter a minha logomarca. Então, eu venho em imagem, né? Eu venho em imagem, vamos capturar uma logomarca para eu colocar ela aqui. E a logomarca também tem uma metodologia de inclusão, né? Ela também tem que estar acessível para o meu aluno. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Me permitam, gente, eu vou colocar o IFRO. Eu vou colocar... desculpa, não é processo seletivo. Deixa eu colocar a logo. Logo. Deixa eu ver se eu tenho um logo. Eu tenho do de Paraná, mas está em branco. Vamos ver se ela não vai aparecer para vocês, só se eu colocar um fundo. Mas ela está aqui em branco. Eu vou remover ela porque ela não me interessa. Deixa eu ver se eu tenho uma outra logo ou uma imagem qualquer para a gente poder dar sequência. Eu estou na minha máquina nova. E aí eu vou colocar isso aqui como se fosse a minha logo, tá? Então, eu coloquei aqui, vamos supor que isso é a minha logo. E essa logomarca é a logomarca institucional. Se o meu slide, se eu sou acadêmico, eu tenho que colocar logo da instituição. Se eu sou professor, eu tenho que colocar logo da instituição. Então, eu não vou sair dessa logo da instituição. E tem pessoas que ajustam uma imagem
e elas pegam assim, pelas laterais aqui da imagem, certo? E você não pega imagem para você reduzir ou você aumentar o tamanho dela pelas laterais, você vai pegar pelas diagonais. Então, eu quero reduzir o tamanho dessa imagem e vou colocar ela no tamanho de uma imagem para logo. Quando eu faço a redução dessa imagem, observa que eu peguei ela pelas diagonais, né? Eu peguei essa imagem para fazer o ajuste, porque se eu pegasse aqui pelas laterais, para reduzir o tamanho dela, eu perco a configuração da imagem. Se eu pegasse ela de cima para baixo aqui, a pessoa fica parecendo um pacu, né? Ela fica gordinha. Então, também não é a minha intenção. Então, eu preciso reduzir essa imagem, porque ela, teoricamente, é uma logomarca, e eu vou colocar ela na parte superior do meu slide. Por quê? Porque ela tem que aparecer para o meu aluno. Mas quando eu insiro uma imagem dentro dos meus slides, eu tenho que clicar na imagem, eu clico no botão direito da imagem, mando formatar essa imagem, isso é para qualquer imagem. Eu venho em texto alt. O que é o texto alt? É o texto alternativo. Aí eu vou dizer logomarca do IFRO. Aí eu vou dizer as condições da logomarca. Eu vou dizer mulher segurando um caderno, fundo transparente. Como se isso aqui fosse a logomarca do IFRO, só um exemplo. Não precisa salvar o texto alt. Observa que basta eu inserir. Então, toda vez que eu pegar essa logomarca e levar para qualquer lugar, ela tem um texto alt. Então, quer dizer que o leitor de tela vai ler o que é essa imagem. E eu preciso que ele leia. Então, eu volto para o meu slide mestre e vou fechar o meu slide mestre. Quando eu fecho o meu slide mestre, eu vou para o segundo slide. Então, eu já tenho aqui, no segundo slide, a minha logomarca e o meu nome. Eu vou colocar em formato de apresentação para vocês. Vocês percebam o seguinte, a logomarca ela não se destaca, mas ela é visível. E o meu nome, ele não se destaca, mas ele é visível. Eu não preciso que ele seja acima da fonte 10. Eu só preciso assinar os meus slides, só isso. E eu estou assinando meus slides. E aí eu coloquei aqui o meu texto, e aí aqui ficou o meu título. Então, eu vou falar desenvolvimento. Eu não quero deixar em cinza, eu vou deixar em preto, porque eu acho que o preto vai dar mais visibilidade para o meu conteúdo. Se eu estou em equipe, eu estou num grupo, certo? Se eu estou num grupo, então deixa eu só aqui na minha exibição novamente, só para tirar de cima da minha imagem. Olha, eu posso pegar aqui, ó, a minha imagem, só arrastar um pouquinho para cá, para nunca escrever em cima dela. E eu posso fechar. Fechando, ele já coloca a margem para mim. Se eu tenho uma equipe, eu vou colocar a equipe aqui, ó, no segundo slide. Eu não vou amontoar todo mundo no primeiro slide. Eu posso colocar no primeiro slide o nome da minha disciplina. Eu posso colocar o nome do meu professor e o nome completo, tá? Inclusive a titulação dele. Então, eu tenho que colocar, tenho que colocar. E na minha equipe, ou seja, o meu grupo de trabalho, eu tenho que apresentar o meu grupo de trabalho com os nomes completos. Lembra que eu disse? Eu tenho que colocar o nome completo. Então, vamos supor que a professora Fabiana faça parte da minha equipe. Fabiana Rodrigues Leta. Quando eu coloco ela, eu coloco o nome dela completo. Então, se ela é professora doutora, eu tenho que colocar que ela é professora doutora. Ela está fazendo parte da minha equipe, mas ela tem a titulação dela. Se são meus colegas, eu não preciso escrever aluno na frente. Certo? A equipe é equipe, é quem está participando da apresentação do trabalho. Se a professora Fabiana é a professora da disciplina, ela vem aqui na frente. E aí eu coloco lá o nome de todos da minha equipe, não um do lado do outro, é um abaixo do outro. Por que é um abaixo do outro? É um abaixo do outro porque para o leitor de tela, desculpa, para o leitor de tela é importante que um esteja abaixo do outro, seguido de um ponto e vírgula. Então, o leitor de tela vai entender que a sua equipe está formada pela professora doutora Fabiana. Eu tenho aqui a professora doutora Ruth, Mariane Braz. Então, são pessoas que estão dentro do meu grupo de trabalho, que desenvolveram esses slides comigo. Então, é justo que eu saiba o nome delas. Novamente, eu friso para vocês, não façam slides a mais para apresentar trabalho, faltando dados dos colegas, tá? E o professor também não é obrigado a adivinhar quem você é.
né? Tem nomes que são bastante comuns em sala e o aluno ele teima em achar que a gente tem as condições de descobrir quem ele é. E aí você vai para o terceiro slide. Então, quando eu clico para lançar o meu terceiro slide, observa que continua a minha logomarca, continua meu nome aqui. Quando eu vou para o meu terceiro slide, eu vou para o meu título, tecnologia assistiva, ou eu vou fazer a introdução, que seja, mas o meu título vai chamar tecnologia assistiva. O que acontece nesse trabalho? Quando eu coloco o meu título aqui, o leitor de tela vai ler para a pessoa cega, ou para a pessoa disléxica, ou para a pessoa que tem TDAH, ou para a pessoa que necessita de algum tipo de auxílio de tecnologia assistiva. Eu dou condições para ele dizer para a pessoa, título, tecnologia assistiva. Mas nós observamos alunos e até mesmo professores fazendo isso aqui, ó, apagando o título e subindo a caixa de texto. Diversos slides a gente percebe isso aqui. O que acontece? A pessoa que está passando o leitor de tela, ela não consegue identificar o que é isso. Então, ela começa a ler e sem parar. Às vezes, a pessoa escreve um parágrafo extremamente longo, ela escreve, e o slide foi feito para quê? Para tópicos. Né? O slide, na verdade, são marcadores que você vai trabalhar para fazer a apresentação de um trabalho, no qual você tem que ter notoriedade para falar. Então, você não pode colocar um texto aqui do tamanho do mundo, você coloca informações pertinentes e o slide não foi feito para estudar, tá? O slide, a gente chama que o slide é um esquema, né? Ele é tratado como esquema, mas ao longo dos anos foi institucionalizado, né, o slide para estudar. As pessoas falam, professora, passa slide, porque eu quero ler, eu quero ver seus slides. E isso acabou acontecendo e as pessoas acabam estudando, mas é um erro. Você estuda por uma apostila, por um documento feito no Word. Então, muitas pessoas colocam aqui e apagam. Aí o leitor de tela vem, faz aquela leitura daquele texto imenso, ou faz a leitura de um texto que não tem título. Então, para a pessoa que é cega, vocês imaginam o seguinte, uma pessoa que é cega, ela está lendo o seu slide e ele não tem título. Ah, professora, mas eu fiz assim. Eu vou mostrar para vocês. Tem gente que faz assim, ó. Tem gente que coloca o título aqui dentro. E coloca ele todo maiúsculo. Tecnologia assistiva. Aí seleciona ele aqui dentro mesmo e deixa ele em negrito. Professor, mas isso aqui é meu título. O leitor de tela não lê isso aí como título. E ele não lê isso daí com negrito. Se você quer destacar alguma informação, você não pode usar nem sublinhado. O sublinhado para a pessoa com dislexia, a palavra sublinhada, por exemplo, se eu coloco isso daqui, tiro o negrito e coloco sublinhado, para a pessoa que tem dislexia, o sublinhado sobe para cima da letra. Fica como se tivesse taxado. Ele não consegue entender o que você escreveu. Então, fica complicado para a pessoa quando você coloca sublinhado. Então, você não precisa colocar sublinhado. Ah, professor, então eu não vou colocar mais sublinhado, então eu vou colocar destacado. Se eu colocar destacado, assim, se eu colocar tipo aquele pincel, eu vou colocar em amarelo aqui, eu vou dar um destaque dele aqui, eu vou colocar um pincel, ele vai ficar bonito aqui, vou colocar todo em maiúsculo e vou deixar ele amarelão aqui. Eu não posso fazer isso, porque a pessoa com TEA, então se você tem um colega com TEA, transtorno do espectro autista, quando você coloca alguma coisa em amarelo, você causa uma irritação nesse aluno. Mas o laranja é permitido. Laranja é permitido. Por que o laranja é permitido, Ilma? O laranja é permitido? Só para outro. O laranja é permitido por quê? Porque ele desperta a inteligência. Então, ele vai despertar em você, ele vai ativar, né, as suas sinapses para que você decore, para você entender aquela informação. Isso acontece. Né? Então, se você quer fazer um destaque, você pode deixar a letra na cor laranja. Pode. É recomendável para acessibilidade? Não. Mas, professora, como é que eu vou destacar agora? Como é que eu vou colocar imagens? As imagens que você usa nos seus slides, elas têm que ser pensadas. Tem pessoas, e não estou falando de todos, né? Eu estou falando que tem pessoas que colocam uma borboleta voando aqui no slide. Uma criança com TEA, ou uma pessoa com TDAH, ou uma pessoa disléxica, ela vai ficar olhando a borboleta. Ela vai perder a informação. E aquela borboleta voando para a pessoa cega, o leitor de tela vai ter dificuldade, porque o que ele vai ler ali? Tem uma borboleta voando, então ele vai não identificar essa imagem. Então, a gente dificulta a vida dessa pessoa.
E aí a gente traz aqui para vocês, por exemplo, então eu não posso colocar sublinhado, não posso tirar o título. Não pode. E o título tem que estar com maiúsculo e minúsculo, não pode estar todo em maiúsculo. Por quê? Porque lembra, a gente dificulta. Então vamos lá, tecnologia assistiva. Então eu vou colocar aqui softwares. Então eu vou colocar softwares, vou puxar a sardinha para o meu lado, né, gente? Só na lista de sistemas, então vou falar de software e hardware. Então a gente fala de softwares e de hardware para desenvolvimento de tecnologia assistiva. Eu coloquei 2 tópicos, mas quem vai dizer o que é software sou eu. Se o conceito de software for mais que 3 linhas, eu já tenho preocupação em colocar ele aqui. Porque eu tenho que falar que o software é a parte lógica e hardware é a parte física do computador. Hard, né, parte dura, né? Então a gente tem que saber fazer o conceito, mas se o conceito for necessário, a gente vai colocar o conceito abaixo. Então o marcador está aqui. E se eu fosse colocar o conceito de software, se eu fosse colocar aqui que é a parte lógica, né? Então, se eu fosse colocar a parte lógica, eu dou um enterzinho, aqui um tabzinho, e ele vai dizer para o leitor de tela, software, parte lógica. Então, vai ficar bem entendido dentro do leitor que nós estamos falando de uma parte, de uma linha, né? Nós estamos falando de uma abordagem que está dentro de software. Agora, tem pessoas que colocam aqui na frente, ó. Tá errado? Coloca 2 pontos, coloca a parte lógica. Tá errado? Não está errado. Agora, para uma pessoa com TEA, o exemplo que eu dei, ele fica mais entendível, porque a pessoa com TEA, ela gosta de organização. Ela gosta de um texto que ela consegue enxergar o que está dentro. Para uma pessoa cega, o leitor de tela precisa dessa organização. Então, a gente trabalha em cima de uma mesma função. Eu vou voltar aqui para os meus slides, tá? E aí, se vocês tiverem algumas perguntas, porque muitas coisas eu já falei, mas agora eu vou falar para vocês algumas bases, né? Então, nós temos aqui, como eu falei para vocês, a questão do título, que ela é importante para os nossos alunos, mas o que acontece no título? Dentro do Word, o título ele é tão essencial para o leitor de tela quanto dentro de um slide, porque o título, aonde que ele acontece dentro do Word? Ele acontece lá na barra de estilos, né? Nós não estamos falando de Word hoje, mas eu vou fazer para vocês se lembrarem. Lá dentro de estilo não tem título 1 e título 2? Quando você marca que aquilo é título 1, o marcador de estilo do título 1 diz para o leitor de tela que aquilo é o título 1. Ou seja, o leitor vai dizer título 1, ele vai dizer título, projeto de um curso acessível. Então, ele já diz para o leitor, então eu estou usando tecnologia de apoio para facilitar a tecnologia assistiva do meu aluno com deficiência. Agora, se eu não permitir isso para ele, então eu estou levantando essas barreiras, como eu falei para vocês, para que eu vou impedir ele de ter acesso. A mesma coisa acontece quando você vai lidar com o hiperlink. É muito interessante o hiperlink, né? Porque quando você coloca um hiperlink dentro de um texto, imagina, gente, vamos imaginar. Fecha os olhos aí e imagina você colocando um link dentro de um slide. Para você é muito simples, não é? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar o link e vai colocar, a pessoa vai digitar aquele link lá, https, aí você vai ter uma informação aqui. Quando o leitor de tela vai ler isso daqui, ele vai ler assim, https, o que isso vai contribuir para o seu aluno com deficiência? Não vai contribuir em nada. Então, quando você coloca clique aqui para explorar o projeto em ação, quando você vai colocar clique aqui, link externo, aí você coloca o nome do link, ou você coloca o clique aqui já com o hiperlink acionado. Você está dando condições para o seu aluno de acessar o conteúdo sem que o leitor tenha que ler. https, não precisa. Então, você diz se o link é interno, se é externo, isso é importante para a pessoa cega. É importante a pessoa saber onde é que ela está. É importante para a pessoa cega saber também como que ele vai acessar. Então, se vai abrir aqui, ou se a URL vai abrir uma nova janela, se vai ser para uma janela interna, se vai ser para dentro da sua máquina. Então, a gente tem que entender que quando você vai colocar criar link, clique aqui, quando você dá um texto descritivo para o seu link, você tem que entender
que uma pessoa cega vai estar usando isso. Então, diante disso, a gente tem essas prerrogativas que a gente tem que seguir. Então, se você quiser saber como isso funciona também, você pode usar o Chromevox, né? Porque quase todo mundo usa o navegador da Chrome, né? E os outros navegadores também têm o leitor de voz, o leitor de texto, né, dos navegadores. E você também tem o leitor de texto, de tela do próprio Windows. Então, quem usa o Windows, aciona o leitor de tela para quê? A gente vai ver nesses slides, porque é importante você fechar os olhos e ouvir o leitor. Se você entender, tá tudo certo. Entendeu? Se você não entender, aí você tenta mudar aquilo. Você fecha os olhos e vê o leitor lendo para você. Ah, tá certo, tá certo. Se não tiver certo, então você vai ter que mudar os seus slides. Ah, professora, mas é muito trabalho. É como eu falei para vocês. É um trabalho que você tem que seguir com ele. Então, todos os dias que você faz o slide, se ele é acessível, você está dando condições. Então, você está permitindo, está quebrando barreiras. Não adianta você falar que você é ecologicamente correto se você joga óleo na pia, gente. Não adianta você lutar por árvores queimadas aqui na Amazônia e você continuar jogando óleo na sua pia. Então, são coisas, você começa dentro do seu micro, né? Dentro do seu espaço. Você começa a fazer as suas ações dentro do seu espaço. E depois você chega no espaço maior. Então, isso tem que ficar bem claro. Aí eu coloquei para vocês aqui uma imagem, tá vendo? É uma imagem. O que é importante das imagens do texto alternativo, como eu disse para vocês? A importância, o texto alternativo, é que quando o leitor de tela vai passar dentro dessa imagem, ele vai dizer do que se trata essa imagem. E o que é importante para a gente? É importante para a gente que essa imagem tenha qualidade. Então, que ela esteja acima dos 800, né? Quando você vai pegar uma imagem dentro da internet, de preferência que seja uma imagem liberada, principalmente se você vai colocar esse material no YouTube, qualquer coisa assim. Então, se é uma imagem liberada? É uma imagem liberada. Então, eu vou colocar dentro dos meus slides. Se não for, dá a referência da sua imagem. Se for pessoas, não coloque pessoas nas suas imagens, tá? A não ser que você tenha aí uma resposta dessas pessoas que autorizam você fazer isso. Então, eu clico com o botão direito, lembra disso? Formatar imagem. E aí eu faço o processo de formatação do texto áudio. Ó, logomarca da Rede Nova, eu coloquei. Aí eu vou escrever um texto, tá vendo? Eu vou escrever um texto um pouquinho maior que o Twitter, né? São mais caracteres que o Twitter. Então, como que eu descrevo esse texto? Eu descrevo esse texto dizendo as imagens. Primeiro, rede em azul, nova em verde, com a palavra rede nova em conjunto, rede de incubadoras de empresas de Rondônia. Aí eu vou dizer que tem uma arte com uma lâmpada em amarelo. Mas como é que o cego, Ilma, vai saber o que é amarelo? O cego, ele não sabe o que é amarelo, ele faz analogia de cores, né? Então, mas você não tem espaço para criar analogia de cores dentro do texto alternativo. Mas só para você entender, o cego, ele entende quando você fala que é o amanhecer, né? No amanhecer, ele entende que isso é uma analogia com o amarelo, porque ele faz a analogia do sol batendo no rosto com o amarelo do sol. Então, ele faz analogia de cores, né? Ele trabalha com a inteligência das cores, a psicologia das cores. Então, e aí você vai falar, em roxo está um cérebro, em desenho, em vermelho tem configurações, e na parte azul, o símbolo do IFRO, a logomarca do Instituto Federal. Então, quando eu faço a descrição de uma imagem, o que é importante para o meu aluno, para a pessoa com deficiência? É importante eu começar da frente para trás. Então, primeiro eu digo o que tá sendo visto logo na frente, e depois eu chego atrás da minha imagem. Então, eu tenho que tomar cuidado com a imagem, com a qualidade, tenho. Porque se a qualidade for ruim, eu também vou colocar um conteúdo ruim na rede. E depois que eu salvo isso em PDF para colocar, porque eu não vou colocar um material meu em PowerPoint dentro da rede, é um erro, então eu coloco ele em PDF. Se eu colocar ele em PDF com a qualidade ruim, ele ainda perde um pouco da qualidade ainda dessas imagens, certo? Então, o que eu faço? Eu deixo sempre com a maior qualidade possível. Sempre, sempre. Ah, Ilma, mas aquela imagem, ela conversa bastante com o meu trabalho, só que aquela é a única que tem. Mas ela não tem qualidade, não usa. Não usa. Entendeu? Se ela é a única, confecciona a sua.
entendeu? Perde ali meia hora do seu trabalho e confecciona a sua imagem. Por quê? Porque é importante para você entender que o seu texto tem que ser passado, que a sua informação tem que ser vista. Então, para que isso aconteça, você vai ter que fazer isso. E aqui, ó, é aquela fala que eu disse para vocês sobre as fontes sem serifas. A Arial, a Verdana, a Tahoma, a Helvética, elas são fontes sem serifa, ou seja, entre 24 e 28 pixels. Lembra que eu disse para vocês? Tem professores que estão usando 24 para apresentações aqui, na forma síncrona ou assíncrona, e em sala de aula 28, que é o ideal. E aí você tem essas fontes que você pode usar e que não vão prejudicar o seu trabalho. Observa que o meu slide está limpo. Observa que quando você coloca ele aqui, olha, observa que nós estamos com alinhamento à esquerda. Por que alinhamento à esquerda? Porque se eu coloco ele justificado aqui, se eu coloco um texto justificado, aqui até que ele funcionou, ele justificou tudo. Mas tem uns que dão um espaço muito grande. E o leitor de tela fica no vácuo naquele espaço. Então, ele causa uma falha na leitura. O seu aluno vai ser prejudicado. Ou a pessoa que vai ler o seu trabalho vai ser prejudicada. Então, a gente trabalha com essas fontes, essa fonte, dentro dessa pegada sem serifa, ela facilita o leitor de tela, porque ela faz toda a separação que tem que ser feita, ela trabalha com o formato correto de leitura, então a leitura não fica quicando, né? Ela não fica adote sempre alinhados, ela não falha. Ela fala, adote sempre textos alinhados à esquerda. E é sempre, gente, observa que não tem aqui, adote quase sempre, adote toda vez que for possível. Não, é sempre, tá? Não existe o que a gente vai ver daqui para frente. Como eu disse para vocês aqui, ó, o negrito, o itálico e o sublinhado, ou uma cor diferente, não deve ser usado. Mas, Ilma, o que eu vou fazer? Você vai dar sua aula, entendeu? Os slides, como eu falei para vocês, é um esquema. E sendo tratado como esquema, você tem que entender que você não pode deixar ele com barreiras. Então, você não pode confundir a compreensão do seu aluno com deficiência. E um slide limpo, eu quero pegar um slide que tenha, nossa, que seja assim, que seja assado. Não precisa. Não precisa. Eu vou comprar um slide para ter um slide assim. E você vai estar bloqueando o acesso do seu colega. Então, você não precisa colocar florzinha, colocar no seu... Eu não sei nem se na área porque vocês são da área de exatas como eu, né? Eu não sei se o público de exatas gosta de florzinhas, gosta de desenho. Eu sou mais para a área limpa, né? Eu gosto do design mais limpo. Mas a gente percebe que os professores do pré têm dificuldade, porque é lógico que eles vão ter dificuldade. Porque quando eles mostram o slidezinho para o aluno dele, o aluno dele quer ver cor, quer ver bichinho. Se ele quer ver bichinho, você vai ter que colocar o texto alto nos bichinhos. Mas os meus alunos todos enxergam. Mas se o pai dele tiver alguma deficiência e for ler o conteúdo para ele? Então, o mercado de trabalho hoje, para vocês que vão ser inseridos no mercado de trabalho, ele pede acessibilidade. Então, não adianta você ter uma página, o que a gente chama de maquiada, né, que é uma página totalmente acessível, você passa o farol nela e o farol dá lá 100% de acessibilidade. Aí, quando você baixa um documento em PDF, está lá, sem acessibilidade. Aí você fala, mas ele estava dando... Sim, o farol é para o site, é a maquiagem. Ele não coloca o conteúdo dentro do trabalho, né? Então, a gente percebe aqui também texto, fundo e demais elementos do layout precisam ter cores contrastantes. Ou seja, se você colocou um fundo branco, a letra é preta. Se você colocou um fundo verde, a letra é branca. Então, você tem que dar essa condição, porque o daltônico, se eu colocar um fundo amarelo com letra branca, nem eu vou conseguir, a minha pupila vai dilatar, eu não vou conseguir ver. É uma questão de bom senso, né? Ali até uma questão de bom senso. Então, quando você vai trabalhar, você pensa no todo. Quanto mais gente eu conseguir dar acesso no meu conteúdo, melhor vai ser para essas pessoas. Então, eu que fico defendendo essas questões aí, como eu falei para vocês, faço as minhas lutas, faço os meus engajamentos, eu também tenho que fazer isso. Então, a gente vai criar um padrão, e esse padrão vai facilitar o entendimento das pessoas com deficiência. O que a gente está pedindo para vocês é usem o padrão de vocês.
Se você vai trabalhar com gráficos, por exemplo, você vai usar o gráfico, você tem que saber que a pessoa daltônica ela não consegue diferenciar cores. Então, você vai ter que usar essas cores contrastantes, como a gente falou, vai usar uma cor mais clara, uma cor mais escura, pode. Ou você pode usar aqueles marcadores, né, as texturas que a gente chama, que tem bastante disso dentro do PowerPoint, né? Você trabalha com textura, no próprio Word também tem, já é o padrão do Office, né? Então, quando você vai usar esses padrões, você vai permitir que a pessoa daltônica consiga enxergar e faça a leitura do seu, do seu material, do seu gráfico com melhor qualidade. Então, o daltônico ele não vai ter problema nenhum. E você sabe que a maioria das pessoas que são daltônicas são do sexo masculino. E a maioria também não fala que é daltônico. É muito difícil você ouvir alguém falando que é daltônico. Então, a gente tem que trabalhar sempre com essas possibilidades. A gente fala, prioriza legendas sem símbolos e abreviaturas. Lembra que eu falei? Priorize legendas. Então, quando você está trabalhando com uma tabela, você clica em cima da tabela, aí está lá em imagem, está lá texto alt, texto alternativo. A tabela tem texto alternativo. O gráfico tem texto alternativo. Então, todos eles estão com formato de acessibilidade. Mas como escrever um texto de uma tabela cheia de informação? Você pode colocar abaixo do texto. Ou se você vai discorrer a tabela, você pode colocar no texto alt que as informações sobre a tabela estão sendo discorridas abaixo da tabela. Inicia o procedimento, né, de texto alt, fala o que se trata, diz que é uma tabela que fala sobre isso, e as informações produzidas na tabela estão abaixo. E aí você dá condições de acesso. Então, você vai saber que o leitor de telas vai interpretar todos esses símbolos e abreviaturas literalmente. Então, se você coloca, por exemplo, a carinha de um cachorro, coloca aqueles os smiles, né? Aquelas figurinhas. Quando você coloca uma figurinha, você já parou para pensar? Você está num grupo geral. Aqui no IFRA a gente tem um grupo geral de alunos, né? Aí eu vou lá e coloco, quando eu coloco uma figurinha do próprio WhatsApp, aquelas figurinhas prontas, não estou falando de sticker, falando de figurinhas, aquelas imagenzinhas sorrindo, aquelas imagenzinhas tristes, o WhatsApp, ele colocou aquelas imagens com acessibilidade. Então, o leitor de tela do WhatsApp da pessoa cega vai dizer figura sorrindo, né? Smile sorrindo, smile triste, smile gargalhando, ele vai dizer. Agora, se você coloca um sticker, não. A sticker não dá condições de acessibilidade, ele não sabe o que você colocou ali. Quando você coloca um banner de um evento, também ele não consegue saber o que é aquilo. Se você faz como a professora Fabiana Leta fez, ela remeteu para o Instagram. Ela remeteu um banner para o Instagram. No banner do Instagram, ela clicou com o botão direito em cima da imagem, botão direito, texto alt. Aí qualquer pessoa vai conseguir ler o que está escrito naquele banner. Então, isso é interessante, entendeu? É dar condições de acessibilidade para que a pessoa tenha condições de trabalhar. Então, a gente faz isso, a gente pede para o aluno ter esse cuidado, porque não é só o aluno, né? Todos. Porque a gente facilita a compreensão das pessoas cegas, baixa visão, TDAH, dislexia, o que for. A gente vai facilitar para que essa pessoa tenha esse acesso. Salva seu arquivo em PDF acessível. O que é isso, Irma? Salvar o arquivo em PDF acessível. Vamos lá. Eu estou com o meu texto aqui, meu arquivo. Eu vou dar um salvar como, certo? Quando eu vou em salvar como, eu vou marcar um PDF aqui, certo? Eu venho aqui e marco um PDF. Quando eu marquei um PDF, gente, será que o meu PDF é acessível? Aí eu venho aqui em opções e vou ver se ele está marcado, ó, marcas estruturais do documento para acessibilidade, ó, tá vendo aqui? Se ele está com isso aqui marcado, beleza. Se ele está desmarcado, eu tenho que marcar. É isso aqui. O que são marcas estruturais, né? Vamos começar por aí. O que são marcas estruturais? Marcas estruturais é aquilo que eu falei para vocês. Aqui é título, aqui é texto, isso aqui é um marcador, certo? E alinhamento à esquerda. Então, ele faz as marcas estruturais, texto alt e texto alt. Imagem, texto alt, tabela. Então, ele diz o que é aquilo para a pessoa que é cega, que o leitor está passando. Então, ele vai salvar com essas marcas. Então, o meu PDF estará acessível. Agora, eu posso colocar ele na rede.
Então, eu tenho que pensar no PDF acessível. Mas, e agora? O que eu faço com isso que estava para trás, né? Porque se eu tenho PDF em Word, se eu vou converter um PDF em Word, é o mesmo jeito. Você vai salvar de forma acessível. Então, quando você coloca ele em forma acessível, ou seja, você salva no formato, você não pode salvar em formato de imagem. Tem gente que pega o PowerPoint e salva em formato de imagem. Ou seja, você fechou a barreira. Não vou conseguir enxergar. Eu não tenho como acessar. É uma imagem. Você pode observar que diversos textos criados aí com outras ferramentas, ele salva o PDF em formato de imagem, ele não salva o PDF em formato de texto. Quando você faz, por exemplo, você vai lá escanear um trabalho, escaneou um livro. É um livro que está autorizado, enfim, você escaneou um capítulo, vamos para o capítulo, que é mais. Assim, não é ilegal, né? Então, a gente vai lá e escaneia um capítulo. Você escaneou um capítulo, a primeira coisa que você faz quando você coloca ele dentro do seu computador é transformar ele em texto. Porque se você vai lá e, estou com preguiça, vou colocar ele em imagem, acabou para a pessoa que está com leitor de tela. Então, ela não vai ter condições de acessar o seu capítulo. E são coisas simples que a gente faz para quê? Para dar condições de acessibilidade. Aí a gente tem essa ferramenta que eu baixei, acho que há 5 ou a 6, não me lembro, do Checker, né? Que é o PDF acessível. É um software para verificar a acessibilidade em documentos PDF. Ele é gratuito, você faz ele de uma forma organizada, você continua fazendo o seu trabalho, ele vai te dar a resposta que você precisa. E aí, se o seu documento não estiver acessível, você vai lá, se você tem ele em formato de Word, você vai fazer os ajustes. Se você não tem em formato de Word, você vai ter que trabalhar ele dentro do próprio PDF. Então, por exemplo, eu tenho ferramentas gratuitas aqui que eu posso mexer no PDF, né? Não tem só softwares pagos para fazer isso. Então, eu vou lá atrás de uma ferramenta e vou deixar meu PDF mais acessível. Ou o que eu conseguir, né? Dar acessibilidade, porque são documentos antigos e as pessoas tinham muito hábito de apagar título, não colocar marcadores, não colocar estilos, não colocar nada. Quando você percebe também uma coisa bem interessante, é assim, quando você percebe que o aluno coloca uma imagem e ele não coloca a legenda de imagem, porque a legenda de imagem não é escrever imagem, 2 pontos, né? Você colocar ela como estilo. Aí o aluno não coloca ela como estilo. Então, o leitor de tela, ele não sabe, ele não vai dizer para a pessoa que aquilo é uma imagem, que aquilo é uma figura. Entendeu? Ele vai ter dificuldade de identificar, porque o marcador dela você apagou. Então, é importante a gente prestar atenção nisso. Também nós temos a leitura imersiva. Não sei se vocês conhecem a leitura imersiva, acho que pode ser o nosso próximo curso. Fica a dica aí para a professora Fabiana. A leitura imersiva é um aplicativo hoje da Microsoft, não estou fazendo divulgação, mas né, da Microsoft. Ele trabalha dentro do Office 365, trabalha para quem tem contas aí trabalha com o sistema Hotmail, né? Então, ele trabalha com leitura imersiva dentro daqueles documentos. É como se fosse o Google Drive, né? E você tem o Drive lá que trabalha com o Office da Microsoft. Então, você trabalha leitura imersiva. O que é a leitura imersiva? A leitura imersiva, ela faz análise do parágrafo, ela é muito interessante para você que está construindo texto, está fazendo artigo, fazendo seu TCC. Ele diz se o seu parágrafo tá entendível, tá legível, tá um parágrafo elegante, né? Então, se ele está longo demais, se ele tem 2 verbos na mesma linha, na mesma frase, então ele diz tudo isso para você. Então, aqui que a gente recomenda para as pessoas que têm dislexia ou as pessoas que têm dificuldade para escrever, que utilizem o recurso da leitura imersiva. Então, a leitura imersiva ela vai permitir que você tenha condições de entender o texto. Então, ela traz uma figurinha, entendeu? Ela mostra para a pessoa através de figuras o que está escrito. Então, ela pega umas 6 metodologias e coloca dentro da leitura imersiva e você começa a aprender a escrever. Então, ele fala que ali tem 2 verbos, que ali tem 2 situações, que ali não tem não se consegue entender o texto que foi escrito. Então, é interessante você usar o recurso. E a gente pede para vocês evitarem frases extensas, como eu falei para vocês.
Nós temos aqui, eu coloquei conteúdo. Precisava colocar ele em negrito? Não, não precisava. Então, eu percebo, ó, se eu colocasse aqui conteúdo, evite frases extensas, o seu conteúdo, eu poderia colocar ele de uma forma acessível. Como é que eu coloco? Para a pessoa com leitor de tela, eu dou Enter, eu dou Enter, eu dou Enter e eu dou Enter. Mas aí ficou muito pequeno, Ilma. Eu vou aumentar a fonte, não é isso? Eu aumentei a minha fonte e coloquei o conteúdo como eu precisava. Evite frases extensas. Às vezes a frase faz até o leitor de tela cansar, né? Até ele não consegue ler sua frase. O ideal é ficar entre 15 e 20 palavras, sempre toma cuidado. Pode? Ah, professora, você ficou com 23, 24. Não, tudo bem. Mas o bom senso ele é importante. A redação deve ser simples e clara, com texto sempre nessa ordem. Sujeito mais verbo mais complemento. Lembrei da professora de língua portuguesa. Aí você tem a leitura imersiva faz isso. Então ela traz esse sujeito mais verbo mais complemento para você e ela diz o que está acontecendo. Então é bem interessante você fazer essa analogia, né, desses trabalhos para você entender. E aquela questão que eu falei para vocês também dentro das imagens, se você vai criar um infográfico, também tem que ter texto out, quem sabe o que é infográfico. Se você colocou a divulgação de um evento, se você colocou a divulgação de um evento dentro do Instagram ou do Face, eu acabei de falar agora há pouco para vocês que as redes sociais elas estão todas elas com acessibilidade, exceto o Instagram, né? O Instagram ainda não tem acessibilidade nem os e-mails, eles ainda estão dando formato de acessibilidade. Eles ainda têm que ser, algumas coisas têm que ser modificadas ainda. Mas quando você trabalha com uma imagem dentro do Instagram, como é que você vai falar sobre essa imagem? Você começa a falar do formato, do sujeito, da paisagem, do contexto e da ação. Então, você segue essas linhas para você usar uma forma bem simplificada para você falar sobre a imagem. Então, você vai dizer, vai falar e vai dizer a ação da imagem, ou seja, o resultado final. E aí, você seguindo essa linha, você consegue apresentar. Eu coloquei nesses slides aqui alguns cursos para você colocar, fazer cursos de audiodescrição, para você fazer cursos para produzir documentos com acessibilidade para a rede. Eu coloquei vários cursos gratuitos. Aí a professora Fabiana vai disponibilizar isso daí lá o link lá no YouTube, junto com essa apresentação, ela coloca o link lá e vocês baixam os slides. Por quê? Para que você possa fazer esse curso. E evita gerúndio, tá, gente? A pessoa com TEA, principalmente, dislexia, TDAH, quando você fala em gerúndio com ela, estou realizando, né? Aí ela não consegue entender a frase, o efeito da frase. Então você tem que evitar gerúndio. Coloca as coisas dentro de coloca um verbo aí que você consegue dimensionar ele, tá? Não coloca uma coisa que você não consegue dimensionar. A gente sabe que os vídeos tem que ter legenda, tem que ter audiodescrição. Se você tiver uma janela de libras, você tem que olhar a normativa e ver qual é o tamanho dessa janela de libras que você vai usar. Existe uma normativa para isso. Como eu falei para você, se você tiver hiperlink, você coloque na frase para você clicar aqui, saiba mais e coloque o conteúdo que a pessoa vai acessar, é importante para ela. Então, as pessoas costumam navegar e elas precisam saber se elas vão para a saída do site, dos slides, e vão para outro lugar. Então, é uma informação importante para elas. Evite figuras de linguagem, isso é importante para crianças com TEA, tá? Pessoas com TEA, porque as crianças crescem. Então, figuras de linguagem, jargões ou termos técnicos são bastante difíceis para uma pessoa com dislexia, com TEA, com TDAH. Você fala assim, hoje eu quase morri com esse sol quente. Ou tô morta no final do dia, não é isso? Nossa, gente, hoje eu trabalhei tanto que eu morri. A pessoa com TEA entende literalmente que você morreu. Ela não consegue entender essa frase sua, a não ser ipsis literis, né? Ela entende como é. Ela não tem aquela sacada que a gente tem, né? De, olha, ela quis dizer só que ela está cansada. Ela usou uma figura de linguagem, ela só está cansada. Não consegue entender isso. Ou eu usar termos técnicos aqui para vocês, eu começar a falar para vocês de uma forma assim, usar os termos de informática aqui para vocês. Vocês não são da área de informática. Vocês não são obrigados a saber os termos técnicos de informática. Por que eu vou usar termos técnicos de informática? Então, eu tenho que saber meu lugar de fala, né? Eu tenho que saber aonde é que eu posso, até onde eu posso ir dentro da minha fala. Então,
eu evito essas questões para que eu possa ter uma informação mais correta. Então, siga a norma padrão da língua portuguesa. O que é seguir a norma padrão? Você não precisa escrever no seu texto todas e todos, gente. Quando você está falando, eu não estou entrando em nada específico, tá? Mas assim, não precisa falar assim, escrever no texto lá escrito todas e todos os alunos, não precisa. A língua portuguesa diz que todos abarca todo mundo. Ah, eu não me sinto incluído. Isso aí na sua fala, verbalmente, você fala isso. Mas num texto não precisa. Entendeu? Então, se eu estou falando para os cursos de medicina, eu vou dizer só os acadêmicos. Eu não preciso falar os acadêmicos de medicina. Se tem aqui só os acadêmicos de medicina e o texto é para eles, eu vou direcionar o texto, então eu posso dizer para os acadêmicos. Então, às vezes, a gente fala e frisa aquela nossa fala, né? Então, essas ações, elas estão dentro dos materiais educacionais acessíveis para aprendizagem, dentro da Convenção Internacional sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU em 2007. A ONU já dizia nessa época que a gente tem que produzir material com acessibilidade, entendeu? A gente tem que tomar medidas para assegurar o acesso à igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação, inclusive aos sistemas de tecnologia da informação e comunicação. Além disso, a acessibilidade e usabilidade digital nos permite falar da necessidade de dar condições de acesso aos sites, aos aplicativos, de forma igualitária. Então, eu tenho que pensar em não segregar. Eu chego numa pessoa e falo para ela assim, eu tenho um aplicativo ótimo aqui, mas você não pode usar porque você é cego. Eu não posso falar isso, entendeu? Eu vou estar segregando. Eu posso falar, olha, tem um aplicativo aqui que é um aplicativo super acessível, você vai adorar esse aplicativo. Por quê? Porque ele trabalhou dentro das premissas da acessibilidade. Ele foi lá no EMAG, que são as normativas, né, do governo federal, para tornar os sites acessíveis. Ele usou todos os padrões, as medidas, os procedimentos da EMAG para deixar um site acessível. O da da UAG, né, também. Vou deixar ele acessível? Vou deixar ele acessível. Então, eu estou seguindo os procedimentos. Então, uma vez que as tecnologias de leitores de tela não conseguem realizar a leitura de forma organizada, você lembra que eu falei o que é título, o que é texto, quando você não vincula ele ao estilo e não tem um texto alternativo, o leitor de tela não lê. Ele mistura as informações, então fica muito difícil para essa pessoa. Então, ou lê de forma equivocada. Então, a gente percebe que a gente tem que dar condições para todas as pessoas. E percebe também que a gente tem que ter muita preocupação em relação a essa acessibilidade. E poderá confundir pessoas com dificuldade de concentração, ou os usuários do transtorno do espectro autista TEA. Então, você não pode confundir essas pessoas com seus textos. Então, se eu posso, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o negrito. Olha para você ver como é que não vai fazer diferença. Olha aqui, o que eu vou falar na minha apresentação? Se o conteúdo não está pronto para ser lido e compreendido por qualquer pessoa, o conteúdo não é suportado pela acessibilidade. Eu já destaquei na minha fala o texto que estava em negrito. Então, eu não preciso dar um destaque aqui. Quem vai apresentar sou eu. E qualquer pessoa que lê essa frase vai perceber que o conteúdo que não é suportado, se não pode ser lido por ninguém, ele não é suportado pela acessibilidade. Então, não são máquinas, gente, que precisam de acesso para ver, ouvir e entender. São as pessoas. Você dá condições para o leitor de tela ler, para a tecnologia assistiva ler, mas para você dar condições, tem que usar a tecnologia de apoio. Você tem que usar os recursos de forma correta. E acreditem, há 10 anos a Microsoft tem os produtos com acessibilidade. E eu não estou fazendo propaganda, porque eu uso o mesmo aplicativo, né? Todos os aplicativos. Então, eu sei. As cores que são vinculadas, então você percebe que o próprio PowerPoint, ele trabalha com cores, né? Ele trabalha com padrões, com design. Então, ele não deixa você cometer erros. Mas, mesmo assim, a gente vê gente com fundo de mar com letra branca. A gente percebe isso em várias apresentações, uma apresentação super carregada de informações. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se torna difícil de compreender, como que você vai deixar um conteúdo com coerência? Como que você vai produzir um conteúdo com acessibilidade? Então, aqui, quando o recurso de áudio é inserido em slides, deve estar em primeiro plano. Ação importante para o entendimento de conteúdos. Então, quando você vai inserir aqueles áudios nos seus slides, e outra,
Para você inserir áudio nos slides, você precisa articular, tá? Você precisa falar de forma correta, de forma articulada. A sua boca tem que articular. Você não pode falar, como diz uns amigos meus, né? Você tem que falar por extenso, né? Você tem que falar de forma organizada. Porque se você não falar de forma organizada, ele também, a pessoa que vai ouvir não vai conseguir entender. Então, para ela também não vai adiantar. Então, você começa, texto claro e objetivo. Você para a frase. Se eu paro o meu conteúdo aqui, ó, quando eu paro o meu texto, o que acontece com o leitor de tela? Ele para, e se eu dou sequência no próximo leitor, ele não vai entender essa sequência. Então, quando eu estou trabalhando com as ações vinculadas, então eu não vou colocar aqui sem jargões, eu vou colocar que o meu texto não tem jargões, porque sem jargões e demais complicadores. Então, quando eu coloco o meu texto e eu finalizo com ponto, eu sei que esse conteúdo, tiro o espaço, eu sei que esse conteúdo está ok. Eu vou ver se ele aguenta o 28, ou seja, tá vendo? Ele deu espaço. Então, eu pego o meu marcador de texto, ó, meu marcador, e eu desço ele. Então, eu tenho aqui vários marcadores que eu tenho que respeitar. Então, aqui eu coloquei o conteúdo de forma organizada, certo? Então, eu venho aqui e aí coloco, depois que produzimos nossos slides, podemos verificar se o conteúdo é legível. Lembra que eu falei para vocês? Utilizem as ferramentas de verificador de acessibilidade. Então, você tem o verificador de acessibilidade. Aonde fica o verificador de acessibilidade? Você vem lá em arquivo você tem verificando problemas. Quando você clica em verificando problemas, ele manda inspecionar a acessibilidade dos seus slides. Quando você clica para ele verificar, ele mostra os meus erros. Ó, ele diz aqui, ó, erro, erro, erro e o erro do hiperlink, porque eu coloquei vários hiperlinks sem os dados corretos, quando a gente estava mostrando. O que eu faço? Ele me informa também, ele dá dicas. Dicas. Ó, ele deu diversas dicas para mim do que eu posso fazer. Então, eu tenho como ajustar meu slide só usando o verificador. É porque eu usei modelos corretos e errados aqui dentro para mostrar para vocês para ir ajustando. Mas é interessante você perceber que eu tenho alguém que me fala o que está acontecendo. Tá vendo? Até com dicas eu tenho. Então é importante para a gente aprender a desenvolver dentro dessa fala. E uma outra coisa que eu já tinha comentado, mas agora a gente vai falar um pouquinho também, é o Google Drive. Então, as ferramentas do Google Drive estão todas com acessibilidade. Então, você tem a apresentação, você tem o doc, você tem a planilha, tudo com acessibilidade. Então, ele faz a leitura, e se você falar, ele digita, tá tudo certo. Então, ele trabalha com acessibilidade. Então, hoje você não precisa. Você tem marcadores, você vai trabalhar com os marcadores, ele tem marcador e barra de estilos igualzinho o Word da máquina tem. Então, você pode continuar trabalhando. Se você importar, inclusive, ele vai importar os marcadores também. Então, se você fez OK, você pode exportar ele para o Drive e ele vai exportar OK também. Como eu disse para vocês, a ABNT ela trabalha em favor da acessibilidade, né? Então, a 14724, ela diz que os materiais eles têm que ter o texto tem que estar bem escrito, ela diz que o slide tem que estar tem que ter introdução, desenvolvimento, ela diz que as partes dos slides, então é interessante você também aprender que, mesmo sem a intenção, né, a ABNT trabalha com acessibilidade, por quê? Porque ela diz que você tem que respeitar todos os marcadores, que você tem que incluir título, que você tem que respeitar linhas. Então, quando ela coloca aquilo dentro da 14724, ela diz como é que tem que ser. Então, ela diz, olha, se você fizer assim, tá ok. E tá ok mesmo, entendeu? Tá ok mesmo. Aí, para as ações de pertencimento, olha, a gente já vai corrigir, ó. Para as ações de pertencimento, eu coloco um 28, tiro o meu negrito, tá vendo? Ó? Não precisa de negrito aqui, não, nada. Aí eu vou dizer para vocês assim, olha, eu vou dar ênfase. Para ações de pertencimento, é recomendado que uma pessoa sem deficiência utilize os recursos de acessibilidade para entender as dificuldades encontradas nos documentos produzidos. Como eu falei para vocês, você consegue entender o que você fez se você usar o recurso. E aí você usa o recurso e você consegue entender. A gente percebe ali, né, quando a gente fala do touchscreen, né, no nosso celular, a gente fala que o touchscreen veio para facilitar a nossa vida. Aí você pergunta para um cego se facilita, você vai ouvir as duas falas.
Para alguns facilita e para outros dificulta. Você vai entender que a tecnologia, às vezes, ela inclui, às vezes, ela segrega. Depende da tecnologia que você usa, você vai ter acesso e não vai ter acesso. A tecnologia, na minha área, né, sou professora também de informática na educação para os cursos de licenciatura, também, né, além de dar aula no curso de ADS. O que é importante? Tecnologia boa é aquela que você usa. Então, se você usa o seu computador velho com seus softwares velhos e usa bem, você tá tudo certo, entendeu? Se você usa um computador novo e usa todas todas as potencialidades da sua máquina nova, dos seus recursos, do seu hardware, do seu software, você está usando bem. Então, tecnologia boa é sempre a que você usa. Quando vocês forem para a rede social, imagina quando vocês colocam numa foto assim, sol lindo. Aí você não coloca, estou na praia tal, fazendo tal coisa, você não coloca o texto alt nas suas fotos. Professora, mas dá preguiça de fazer o texto alt das fotos. E se você tem um amigo cego? Se você tem um amigo que tem que olhar sua foto umas 3, 4 vezes, ele passa o leitor de tela, vai entender o que está acontecendo. Então, assim, a gente tem que começar a mudar, né? Se a gente não começa a fazer aquele pouquinho ali, a gente não faz o restante. Então, as imagens das redes sociais é importante, principalmente de eventos, que a gente coloque o texto alt. Então, a gente sempre tem que trabalhar com a proposta de acessibilidade, certo? Olha, eu coloquei aqui para vocês, ó, geralmente a gente vê, deixa eu mostrar, os links aqui, ó, acessibilidade Google, certo? Aí você coloca disponível, isso aqui está de acordo com a BNT. Porém, eu coloquei aqui para vocês, deixa eu pegar esse daqui que pega melhor. Eu coloquei aqui para vocês, ó, link. Aí eu coloquei o hiperlink aqui, mas ele faz a leitura e já direciona. Disponível, continuei com o material disponível e coloquei acesso. Mas eu só hiperlinkei e disse que era um link. Eu poderia colocar link externo aqui na frente, ó. Link externo. Entendeu? Ou posso colocar clique aqui, né? Clique aqui, link externo. Posso colocar, eu tenho que dar condições para o leitor falar, o leitor de tela falar para o meu aluno, ou falar para a pessoa que precisa dessa tecnologia, que isso aqui vai remeter ele para outro lugar. É isso que eu tenho que dar condições para ele. Entenderam? E aí a gente volta aqui para os nossos slides de apresentação. A gente entende que o formato dos slides e a tecnologia utilizada são tecnologias simples. São tecnologias que a gente chama de base. São apenas algumas modificações que a gente faz para que o nosso conteúdo ele realmente se vincule à acessibilidade. E aí você pode colocar aqui no seu conteúdo aqui embaixo, conteúdo com acessibilidade. Porque daí a pessoa vai falar assim, nossa, é legal, ela está produzindo um documento com acessibilidade. Ilma, você disse lá que não pode colocar esse símbolo aqui embaixo, né? Vocês viram lá? Não pode colocar porque o leitor tem dificuldade de ler. Você pode tirar o símbolo. Mas eu coloco sempre professora Ilma Rodrigues de Souza Fausto, porque sou eu que estou produzindo. Então, eu assino aquilo que eu produzo. Ah, mas se colocar no primeiro slide? Não. Eu coloco meu nome no primeiro e coloco em todos os meus slides. Porque na hora de eu, por exemplo, se eu fosse gerar um produto para impressão, eu mando excluir o fundo e tira o meu nome do fundo. Mas se for para o meu trabalho dentro das minhas salas de aula, todos estão assinados. Então, eu respondo pela minha produção. Então, essas questões, elas são importantes para que a gente consiga incluir os nossos colegas, gente. Eu espero que eu tenha falado de forma organizada, que eu tenha feito isso de uma forma que vocês consigam, assim, identificar algumas ações que vocês possam mudar aí na vida de vocês para produzir esses slides, né? Esse Word. A gente pode ministrar para vocês um curso de Word. É mais longo? Porque trabalha com marcadores, trabalha com uma outra, com estilo. Então, assim, é um curso um pouquinho mais longo, um pouquinho mais técnico, porque são vários pontos que a gente tem que marcar dentro de um Word, mas que não é difícil. A gente consegue dar o básico para você produzir, por exemplo, um TCC ou um artigo com acessibilidade. Então, eu agradeço a professora Fabiana, vou abrir para perguntas, professora. E aí eu agradeço realmente a presença de todos aí. Oi, Ilma, muito obrigada. É bem assim extensa, né? Acho que tem muitas informações e acredito que
talvez a turma não tenha ainda conseguido pegar todas as dicas que você passou nesse mini curso, mas como a gente vai ter essa apresentação, né, gravada, então depois vocês vão conseguir revisitar no canal do YouTube. Então, eu agradeço muitíssimo, né, a sua aula. Eu vou interromper a gravação para a gente abrir aqui para perguntas, né, questionamentos, e enquanto... Só interromper aqui só um minuto, tá?